noite a todos, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro com o Nelson Tavares, aqui na TV e rádio Chico Xavier. Temos aqui o nosso compromisso, uma vez por mês, toda terceira quinta-feira do mês, às 19 horas. Já temos também algumas dezenas já de encontros realizados no passado, então convido a todos, se vocês gostarem aqui do conteúdo, dessa reflexão, dessa troca, dá uma olhadinha aí na playlist, no canal do Nelson Tavares ou no canal TV Chico Xavier, TV e Rádio Chico Xavier. Aí no YouTube tem uma playlist que se chama Encontro com o Nelson Tavares, tá bem? Convido a todos para que a gente possa aqui refletir em conjunto, aprendizes que somos do Mestre Jesus, com auxílio da doutrina espírita, que esclarece, consola, nos abraça e nos ajuda sempre aqui a viver uma vida com menos fardo, com mais tranquilidade, dentro dos nossos desafios que todos nós temos. Então a proposta aqui sempre é compartilhar conhecimento, fazer pensar, refletir sobre as questões na vida e aprendendo, claro, com o Mestre Jesus, como ele pode, frente a esses desafios que nós enfrentamos, a se tornar uma vida mais leve, mais tranquila, com menos peso, encarando os desafios com maior tranquilidade, maior serenidade. Tá bom? Então convido a todos, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Nelson Tavares, sou psicólogo, vivo na Ilha da Madeira, em Portugal. Vamos lá? Vamos começar? O tema de hoje, vida de aparências. Tema bom esse. Quem é que vive de aparências aí? Será que nós vivemos mais de aparência ou frente à realidade? Qual nós somos? Quem nós somos? Quanto a gente projeta uma imagem para o mundo? Nos dias atuais, então, com redes sociais e mídias, como é que essa dinâmica do mundo e como nós nos inserimos nessa dinâmica mundial com as redes sociais e todas essas novidades que já não são mais novidades, já fazem parte de uma realidade no mundo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, claro, tentando nos entender, contextualizar e aprender, claro, sempre com o Mestre Jesus. Então vamos lá? Vamos começar, vamos fazer nossa oração. Convido a todos, quem se sentir à vontade, claro, a fechar os olhos comigo. Inicialmente agradecemos a Deus Pai, Deus de amor, que nos proporciona todas as oportunidades de estarmos aqui encarnados, vivendo, experienciando, evoluindo, crescendo com as nossas dificuldades que temos, mas fortalecendo essa fé na crença e na confiança em Ti, Pai. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, nosso irmão maior, que aqui nos mostra o caminho da felicidade, o caminho do amor. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos também a espiritualidade de luz, trabalhadores do bem, do bom, trabalhadores do amor. Obrigado por nos cercarem e que possamos aqui refletir um pouco mais sobre a mensagem consoladora do Cristo, com o auxílio da doutrina espírita, refletindo, pensando, e dessa forma pedimos autorização para dar início a mais esse encontro. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos começar? A ideia sempre é refletir, tá? Não trago verdades, trago reflexões. Para quê? Para que nós possamos encontrar a nossa verdade. Lembrando, o Cristo nos apresenta a verdade do amor. Agora, como nós vamos chegar a esse amor? Estamos na caminhada, cada um no seu momento, cada um no seu processo individual. E o convite da reflexão é construir, através do livre-arbítrio, a nossa caminhada individual. Lembrando da referência ao Mestre Jesus e tantos espíritos benfeitores que nos cercam de obras tão profundas
nos auxiliando com as nossas questões da nossa vida, do nosso cotidiano, do dia a dia. Falo sempre, quero repetir, gosto e tento praticar e quero compartilhar com vocês. É trazer Jesus para o dia a dia, tirar ele só do centro espírita, do templo religioso, da igreja, da sinagoga, do livro, do filme. Colocar ele nas nossas questões, nas nossas dificuldades, nas nossas vivências, seja elas quais forem. Tá bem? Vamos lá. Tema de hoje, vida de aparências. E o que a gente quer trazer aqui? Vamos trazer uma reflexão, um pensamento, para a gente tentar contextualizar e se entender nessa dinâmica com essa troca, nessa questão de viver com as aparências. Muitas vezes, nesse mundo faz de conta. No mundo faz de conta. Muitas vezes nós vamos fugindo, vamos nos afastando da nossa realidade, do nosso eu, do nosso ser, das nossas questões, do nosso íntimo, dos nossos valores, das nossas mazelas, principalmente, projetando aquele cenário ideal, aquele cenário que nós acreditamos ser o mais bonito, ser o mais interessante, idealizando aquilo que um dia nós iremos alcançar, sem dúvida, mas ainda não estamos lá. E essa é uma questão que é importante a gente pensar e tentar refletir e se entender, principalmente, a nossa verdade atual, com essa meta, com esse objetivo, mas que vai acontecer com trabalho, e não com fingimento ou com aparência para estar bonito na fotografia. Vou dar vários exemplos aqui para a gente ir aos poucos, pensando e tentando se entender, tá? Porque olha só, vamos falar uma coisa. Quando normalmente a gente traz exemplos, é assim, vê se alguém se reconhece. Eu vou dar um exemplo agora aqui. E naturalmente, qual o processo que acontece? A gente lembra daquele fulano, daquela fulana. Ah, é verdade, é igualzinho. Eu sei que o Nelson está falando, tem a fulana que eu conheço, que ela é assim, ou que ele faz assado. Só que lembrando que o convite aqui é nós enxergarmos esses exemplos e nos entender. Será que a gente está fazendo isso? Independente do outro. Se o outro está fazendo ou não, isso é uma questão pessoal de cada um. Agora, é trazer todas essas reflexões e buscar se enquadrar, entender. Será que a gente está nesse movimento ou não está? Vou dar um exemplo aqui que é um exemplo clássico, é um grande conflito entre muitos de nós espíritas, ou não só espíritas, ou aqueles que chegam em contato com a mensagem do Cristo. O que acontece? Inicialmente, nós passamos a admirar, queremos aquilo para nós, faz sentido. Eu quero viver essa tranquilidade, eu quero adquirir essas virtudes, essas benesses, essas qualidades todas que pessoas, indivíduos, vão conseguindo aos poucos com a sua caminhada, não somente no ser religioso, mas com essa tranquilidade, com aquela paz de espírito, com aquela harmonia interior natural. E aí, o que acontece? Eu quero aquilo para mim. Mas inconscientemente, quase que naturalmente, muitas vezes, o que acontece? Acontece que quando nós estamos num ambiente religioso, principalmente, a gente tem uma voz mais mansa, mais tranquila, uma atitude mais benevolente, mais amorosa. Nós passamos ali, de alguma forma, a, muitas vezes, quase que representar um papel. Não é negativo, porque, de alguma forma, talvez seja isso que nós aspiramos um dia conquistar e ser de verdade. O negativo é quando a gente passa a acreditar que aquele eu projetado ali naquele momento é uma verdade e não idealizado. O que eu quero dizer? Quantos de nós, na prática, somos
de uma forma dentro de um meio religioso e fora dele somos completamente diferentes. Quase que vira aquela chave, sabe? Quando entra no centro espírita, quando entra na igreja, quando parece que veste aquela capa da bondade, da tranquilidade, um dia todos nós seremos melhores. Estamos trabalhando, batalhando para isso. Um dia nós seremos mais tranquilos, mais pacíficos, mais brandos e humildes de coração, como o Mestre Jesus nos convida. Mas olha só, não vai ser através do faz de conta. São virtudes que nós adquirimos através do trabalho árduo. Como é que é o trabalho árduo, Nelson? Me explica como é que faz. Vamos botar na prática todos os exemplos que a gente tem e idealizamos. Sabe como? Fora desses ambientes onde nós temos aqui, digo aqui, no centro espírita, por exemplo, pessoas afins, que pensam de forma similar, que vibram, é questão de vibração, é sentimento. Quando a gente se sente bem, é um ambiente blindado, um ambiente amparado, onde a espiritualidade de luz está ali trabalhando, onde temos em comunhão conhecimentos, trocas, aprendizado, em cursos, em estudos. De alguma maneira é até fácil. Difícil é quando nós saímos desse ambiente. É nesse momento que nós vamos adquirir a paciência, a benevolência, a tolerância. Quantas vezes, muitos de nós não temos tolerância alguma, somos impacientes com aquele cara, com aquela fulana, daquele jeito, daquela maneira que me irrita, eu não consigo, Nelson, me irrita. Se está nos irritando, é aí um desafio pessoal nosso. Não é sobre a fulano ou sobre o fulano, mas esse fulano ou essa fulana é um gatilho para mostrar a verdade para nós, para a gente se perceber e ver quanto nós estamos distantes ainda dessa tolerância, dessa benevolência, dessa paciência, tal e qual nós objetivamos, tal e qual nós gostaríamos e queremos conquistar. Como é que a gente vai fazer? Tendo contato com esse próximo diferente. Se queremos ser pacientes, é lidando diretamente com aquela pessoa que te irrita, aquela pessoa que te tira do sério. Ah, Nelson, mas aí é martírio, aí eu já não estou bem e vou para lá, fico pior. Calma, esse processo, o ideal é a gente fazer um processo consciente. De que forma? É se preparar, entendendo que aquela pessoa lá que me irrita, eu vou utilizar ela como um gancho, como um trampolim, digamos assim, para adquirir essa virtude. Eu vou de alguma forma me preparar de antemão e entender que aquele é o meu desafio, olhando a pessoa de uma forma diferente. Não daquela forma, quero me livrar, não vejo a hora, não aguento mais. Mas olhando como talvez aquela pessoa seja ali o gancho, a maneira que eu vou ter de elaborar, de evoluir, de crescer, de desenvolver essa virtude. Então são questões aqui para a gente ir pensando aos poucos, que a doutrina espírita nos ajuda e nos auxilia para se reconhecer na dinâmica conflituosa, vou repetir, conflituosa que nós temos, tá? Todos nós, no nosso processo evolutivo, da maneira que nós nos encontramos hoje, o conflito faz parte. Por quê? Porque somos seres únicos, seres diferentes, em momentos diferentes. Forma, pensamento, vibração, crenças, cultura, tem tanta coisa diferente. E é natural de haver o conflito. Agora, o conflito existindo mostra para nós a capacidade de nós amarmos,
que é quando Cristo exemplifica na carne aqui conosco, lidando com pessoas, com espíritos encarnados, completamente diferentes. Resumindo, aqueles que jogavam flores e derramavam perfumes aos seus pés e aqueles que queriam colocar ele na cruz, tacando pedras e querendo massificar ele, querendo punir ele, enfim, matar ele. E ainda assim, o Mestre Jesus demonstra essa benevolência, essa paciência, essa tolerância para com todos, não só para aqueles que estavam buscando a sua palavra, entregando flores para ele. Então fica o desafio, mas o desafio provando para nós que é possível. A questão de enxergar o Cristo como uma meta possível, alcançável, realizável, faz toda a diferença. Toda a diferença. Por quê? Porque é palpável de alguma forma. Porque é o momento que a gente entende que através do nosso esforço, e quando eu falo esforço, dá trabalho? Dá trabalho. Mas através desse esforço é onde nós podemos assim ir alcançando, largando um pouco somente a fachada, a aparência, indo em direção a esse crescimento, a essa evolução. Porque, vamos lá, no mundo de hoje, vamos trazendo aqui alguns pontos. No mundo de hoje, o que nós temos? Nós temos a internet, principalmente a rede social, e esse grande mundo que é um grande palco, que é lindo, é bonito. É uma apresentação teatral. É onde, normalmente, nós estamos ali mais bem produzidos, com as melhores roupas, com a melhor maquiagem, com o melhor cabelo, num jantar mais elegante, com um prato bonito, numa viagem. E nós projetamos essa imagem bonita e bela. E o próximo também. E de alguma forma a gente vai trocando, consumindo, produzindo e consumindo do outro. E tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Esse não é um problema. O problema começa quando a gente passa a acreditar que a vida do próximo é só um palco. Que a vida do próximo é só aquelas realizações, só aquela beleza toda. E aí, de alguma forma, quando nós saímos do nosso palco, muitas vezes que é o nosso Facebook, o nosso Instagram, e lidamos com a nossa realidade, que a nossa realidade é offline, não é online, aí sabe o que acontece? Aí bate uma tristeza. Porque aí o que acontece? A gente está ali pensando, acreditando que a vida da fulana é uma maravilha, e olha aqui para a minha vida. Principalmente a vida do artista, a vida das pessoas de mídia social, ou não só, ou mesmo a nossa amiga, o nosso amigo, acreditando que aquela pessoa é feliz, que aquela pessoa só tem bons momentos, porque o sorriso está ali estampado na nossa cara, num cenário bonito, e pode, a partir daí, trazer uma sensação ruim, um sentimento ruim. Principalmente quando a gente entra naquele ciclo sem fim de viver se comparando. Se comparando de que forma? Observando aquelas pessoas que têm algo que nós gostaríamos de ter e por nós não termos, gera aquele sentimento ruim de que ele tem ou ela tem e eu não tenho. Passando a olhar para o próximo, daquilo que o próximo tem, e quando eu falo próximo, o que ele tem ou ela tem não são só questões materiais, tá? Muitas vezes são virtudes, é um pouco o que a gente falou agora, ou pode ser um aspecto familiar, pode ser uma beleza física, pode ser um produto, pode ser o que for, mas de alguma forma muitos de nós entramos nesse ciclo negativo que gera um sentimento ruim. Por quê? Porque sempre alguém vai ter algo que nós não temos e gostaríamos de ter. Gostaríamos de ter, com certeza.
Vou dar um exemplo aqui para sair do aspecto material, porque normalmente a gente pensa logo no aspecto material, né? Vou dar um exemplo aqui, que me toca, tá? Que me toca. Quando eu vejo aqueles vídeos do Chico Xavier, eu naturalmente penso assim, nossa, eu queria estar com aquela tranquilidade, com aquela paz de espírito. E aquilo ali não era fachada só para a televisão. Quem viveu e conviveu com ele dizia que ele era exatamente assim, até era uma pessoa pública e estava praticamente 24 horas em trabalho, com o público. Então, é difícil, né? Viver só nas aparências. É mais fácil quando é ali um tempo limitado. Mas quando a pessoa tem uma vida exposta, como um Chico Xavier, por exemplo, a gente percebe a verdade nua e crua. E a verdade nua e crua do Chico Xavier é aquele amor, literalmente. Então, o que acontece nesse momento? Eu posso utilizar, por exemplo, a imagem do Chico Xavier para me sentir mal, porque eu posso olhar assim para o Chico Xavier e dou uma olhada aqui no espelho e falo, meu Deus do céu, mas que porcaria que eu sou. Olha como eu estou distante de um Chico Xavier ainda. E isso me pressionar de alguma forma, me deixar para baixo, me deixar triste. Ou eu posso utilizar como uma inspiração, como uma forma de perceber que essa tranquilidade que o Chico Xavier vivenciou aqui é uma conquista, é uma consequência de uma opção, de uma escolha dele, numa forma de viver, buscando exemplificar dentro das dificuldades dele a mensagem do Mestre Jesus no dia a dia. E é essa tranquilidade que ele tem, é essa conquista dele. Então eu posso utilizar ele como, digamos assim, o Cristo está mais em cima, mas o Chico Xavier talvez esteja mais próximo, muito distante de mim ainda, mas de alguma forma é ali um contato mais próximo, alguém aqui que estava encarnado, enquanto eu estava encarnado. Eu não conhecia o Chico, mas eu estou pegando o Chico como um exemplo. O que eu quero dizer é, nós podemos utilizar essas pessoas como inspiração, como referência, ou a gente pode utilizar para se sentir mal, muitas vezes justificando, porque eu não consigo, eu gostaria, mas eu não consigo. E entra nesse ciclo negativo, de que eu não faço nada, só me sinto mal, e não busco trabalhar, fazer o esforço. Olha só, pessoal, não cai do céu. Não cai do céu. Muitas vezes há uma crença ainda muito confusa de que as pessoas são iluminadas. Olha só, a pessoa se faz iluminada. Se faz iluminada. Faça a sua luz. Por mais que, não, mas o Chico Xavier foi um espírito que é missionário, ele já veio com... Ok, mas o fato dele estar nesse momento, ele caminhou para isso, ele trabalhou para isso. O processo evolutivo é gradual, nós temos o livre-arbítrio para trabalhar por nós a nossa caminhada, encarnação pós encarnação. Então, muitas vezes, o espírito que chega aqui numa outra condição elevada, para nos ajudar, para nos auxiliar, muitas vezes a gente confunde e acredita que ele é um abençoado, que é o de Deus. Todos nós somos abençoados, filhos do mesmo Pai. Somos criados simples e ignorantes e temos as mesmas oportunidades. Vou frisar, tá? As mesmas oportunidades. E aí nós escolhemos o nosso caminho. Então, voltando à história do Espírito Iluminado, a gente acredita que é um diferente. Não é diferente. Não é diferente. Ele está num patamar mais alto, graças ao trabalho dele, fruto do seu esforço. Esforço para quê? Para aprender a amar. Porque nós ainda, muitas vezes, estamos distantes. Então é esse o convite. Mas não cai do céu. É deixar um pouco os desejos, entender um pouco o nosso egoísmo, o nosso orgulho, indo abrindo um pouco mão dessas questões, substituindo o olhar só para o nosso eu, olhando um pouco o todo. Tudo convite do Mestre Jesus. Egoísmo e orgulho. Eu tenho certeza que você tem como eu tenho. Está aí o teu trabalho.
Se você tem dúvida, não sei o que eu faço, Nelson, na minha encarnação, não sei porque que eu estou aqui, meu Deus do céu. Enxerga o teu orgulho, enxerga o teu egoísmo que você tem. Trabalha ele. Simples assim. Vamos parar de fugir da nossa realidade. Porque se a gente não enxerga o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e está só bonito na fotografia, no Instagram, no Facebook, vai ficar difícil caminhar, vai ficar difícil evoluir. Aí a gente fica patinando. Passa uma encarnação inteira bonito na fotografia. Nossa, estava lindo na fotografia. Mas cresceu, evoluiu muito pouco ou quase nada. Por quê? Porque fugiu da verdade. Que verdade é essa? É o enxergar a si. Não só assumir esse personagem. Parar de mentir não só para o outro, mas muitas vezes a gente mente para nós próprios. Só com a ideia, aquilo que nós gostaríamos de ser, mas não somos ainda. Vou repetir. Ainda. E qual é o convite? Esse é o convite do Mestre Jesus. A história do autoconhecimento, que a história do autoconhecimento é difícil, tá, gente? É bem difícil. Por que é difícil, Nelson? Porque há movimentos do ego que vão numa outra direção, a gente pode entrar aqui na linha psicológica, mas sabe o que é mais difícil? Eu vou falar aqui no popular. É difícil, pessoal, porque quando a gente olha aqui para dentro, para si, a gente vê muita coisa feia, tá? Muita coisa que não é legal. Quando a gente se percebe de verdade, quando a gente passa a enxergar verdadeiramente esse orgulho, esse egoísmo nosso, algumas más tendências que nós carregamos, e por aí vai. Todos os derivados de orgulho e egoísmo. E o que acontece muitas vezes é, a gente olha o que é feio e fala assim, não quero não. Não. Abre a portinha e fecha. Não quero entrar por aí. Deixa eu ficar aqui só na superficialidade, na beleza exterior, me enganando e deixando para depois. Deixando aqui debaixo do tapete, sabe? Escondidinho na gaveta, aquilo que no fundo a gente sabe. E se a gente já sabe, já é convite à mudança. Tudo que nós temos de consciência hoje, do nosso eu, do nosso íntimo, principalmente questões a serem trabalhadas, são um convite a realizar a mudança, a realizar a melhora, a substituir todas essas questões negativas por questões positivas. E só assim nós vamos aos poucos crescendo e evoluindo. Nelson, legal, faz sentido o que você falou, me faz pensar aqui, mas como é que eu faço isso na prática? Porque às vezes eu assisto a palestra espírita, até leio o livro, mas como é que eu faço no dia a dia? Vamos começar reconhecendo os nossos erros, deixar um pouco de lado o nosso ego, acreditando que nós somos os melhores, que nós somos perfeitos, nos reconhecendo imperfeitos que nós somos, aceitando que nós erramos sim ainda, e a partir do momento que nós enxergamos esse nosso erro, a vida vai nos oportunizar, dar uma nova oportunidade para a gente realizar de novo essa prova e fazer diferente. Então, o primeiro momento é reconhecer o nosso erro. Nelson, mas eu me sinto muito mal, me sinto péssima, a pior pessoa do mundo quando me vejo os meus erros. Aí eu vejo lá fulana que me comparo com ela e ela não erra, eu me sinto péssima. Calma, pessoal, calma. Vamos nos entender filhos do Pai. Em processo de crescimento, somos perfectíveis, mas ainda não perfeitos. E quem não é perfeito erra. Faz parte o erro, aceita o teu erro, aceita quem você é hoje. No futuro não erra mais, porque você já enxerga o erro. Muitas vezes a gente tem essa visão negativa, punitiva, de se sentir a pior pessoa do mundo, para baixo. Eu não consigo, é muito complicado. Tem essa visão, mas tem uma visão positiva também. A visão positiva
é olhar a possibilidade real de realizar as mudanças. Essas mudanças que a gente quer, adquirir essas virtudes. Se o fulano pode, eu também posso. Ah, mas é difícil. É difícil, claro, ninguém está falando que é fácil. Ah, mas dá trabalho. Dá. Não dá, é pouco trabalho, não dá muito trabalho, tá? Dá muito trabalho. É o vencer a si próprio. Não é sobre vencer o mundo, mas estar no mundo e vencer a si. Quando você enxerga qualquer questão aí dentro, é convite para trabalhar. E num primeiro momento, claro que é difícil, claro que é complicado, mas vamos fazer aqui uma analogia bem boba. É que nem andar de bicicleta ou que nem dirigir um carro. Para quem não sabe andar de bicicleta, a gente vai cair, vai ralar o joelho num primeiro momento. Vai se proteger, às vezes cai de cabeça, de cara no chão, se rala todo. Mas depois a gente aprende. E depois que aprende é natural, é automático. A gente sobe na bicicleta e nem está pensando, já está pedalando. Dirigir o carro, a mesma coisa. No primeiro momento a gente está tenso, a gente não sabe muito bem como é que troca a marcha, a embreagem, é uma confusão, um espelho retrovisor, um nervosismo, aquela coisa, eu vou conseguir, não vou, o coração bate forte, é muito complicado, mas aos poucos, gradualmente, vamos aprendendo a dirigir. E para quem sabe dirigir, depois sabe como é que é, senta no carro e já está dirigindo, está pensando em outra coisa. Às vezes a gente entra num carro e chega num destino e nem percebeu que está com a cabeça em outro lugar, que dirigiu porque está no automático já. O estar no automático é quando nós aprendemos. E isso vale para tudo na nossa vida. O que eu quero dizer? A tua dificuldade de hoje, como a minha dificuldade de hoje, que tem que ter trabalho, tem que ter esforço, é difícil, um dia não será mais. Um dia não será mais. Quando, Nelson? Me fala aí, faz a previsão aí do Pai Nelson. Quando? Quando? Sabe quando? Eu vou fazer a previsão agora para vocês. No dia que a gente trabalhar ela. No dia que a gente for de encontro. No dia que a gente fizer o esforço. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo, modificando. Mas dá trabalho. É para quem quer, para quem tem disposição. E aí, muitas vezes, a gente foge do trabalho. Porque fala assim, não quero trabalhar não, vou ficar aqui mesmo, do jeito que tá. Não tá bom, mas não tá ruim, ou não tá ruim o suficiente. A gente espera a água bater, sabe aquela história? Só quando a água bate. E aí é o momento da reflexão. Infelizmente, muitos de nós ainda agimos assim. Espera a água bater. Quando a coisa aperta, aí é o momento que a gente para, parece que a espiritualidade puxa o freio de mão da nossa vida, para a gente parar alguns dias, algum período, vivenciando alguma questão difícil, complicada, para questionar, para nós, dando uma oportunidade para nós nos questionarmos a direção da nossa vida. É para isso que muitas vezes essas paradas bruscas e repentinas acontecem. Não tem nada a ver com punição. É só para mostrar que a gente está num caminho automático e aí a espiritualidade nos dá um travão e nos coloca, entre aspas, de molho. E nesse de molho a gente para e pensa e tem uma oportunidade de reconsiderar aquele caminho que a gente estava seguindo. E perceber que talvez, se calhar não estava muito legal esse caminho. De repente uma outra direção que eu vou tomar na minha vida. Então esse trabalho que a gente está falando é o trabalho pela nossa felicidade. É o trabalho para deixar de doer, para deixar de sofrer. É o trabalho pelo bem-estar, pela realização pessoal diária, mais harmônica, menos confusa, mais tranquila, menos tumultuada. Esse é o convite do Cristo, tá bom? Pessoal, já está no nosso horário. Tomara que tenha feito pensar. De novo, vou repetir o que eu falei no início. Não trago verdade, trago questionamentos, reflexões para nós buscarmos a nossa verdade. O caminho é sempre do amor, é o caminho que o Cristo nos ensinou, tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Então eu convido a todos, quem quiser, claro. Fechando os olhos, agradecemos a Deus Pai por estarmos aqui, pela oportunidade da vida, pela oportunidade dessa encarnação.
Agradecemos ao nosso amigo, ao nosso companheiro, nosso modelo, nosso guia, o Mestre Jesus. Obrigado pelo seu amor. Agradecemos também a espiritualidade de luz, por estar sempre ao nosso lado nesses momentos que buscamos aprender um pouco mais com a mensagem do Cristo e com a doutrina espírita. Dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar encerrado a mais esse encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pessoal, beijos e abraços a todos e até mês que vem, tá bom? Tchau, tchau.